E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando para a nossa aula de geografia. Na aula passada, a semana passada, nós não tivemos aula de geografia, foi outra disciplina, mas essa semana nós retornamos com os nossos conteúdos. E o conteúdo de hoje é urbanização. Lembra que nós falamos sobre preconceitos, sobre religiosidade, intolerância religiosa, Nós falamos, juntando isso, nós falamos sobre cultura, Então, onde as pessoas viviam e tudo mais. E hoje nós vamos saber qual é essa mudança, Porque nós vimos que essas ações, elas mudam as pessoas, mas a ação, a mudança da cidade, da urbanização, ela também altera no comportamento das pessoas, tá certo? Vamos acompanhar dos nossos slides para que a gente possa fazer essa caminhada dessa aula. Vamos lá? Então, urbanização. No final do século XVIII, 90% da população de cada sociedade vivia no campo, ou como a gente costuma dizer, na zona rural. O processo de urbanização moderno, ele se iniciou no século XVIII, a partir daí, Com a Revolução Industrial, essa mudança foi radical. Isso aconteceu, essa mudança foi bem drástica, com a Revolução Industrial, ou seja, com a criação de equipamentos, de mecanismos da parte mecânica, e o crescimento das indústrias. A mecanização do meio rural e as migrações do campo para a cidade provocaram um fenômeno de urbanização, inicialmente nos países líderes da industrialização básica e depois, já no século XX, em praticamente todos os demais países, alguns mais intensamente e outros menos. Então, a urbanização. O que é a urbanização? Um crescimento maior da população urbana em relação à população rural, em termos proporcionais, certo? Como isso ocorre? Da decorrência do grande deslocamento da população do campo para a cidade, que é chamado de êxodo rural. Eu acho que vocês já estudaram isso, nos anos passados. Especialmente entre a década de 50 e a década de 90, isso ocorreu, Na década de 40, houve um aumento do número das cidades, um intenso crescimento populacional, e conheceram uma ampliação de sua área que passou a contar com mais construção, com ruas, avenidas, redes de energia elétrica, de água encanada, de telefonia, redes de esgoto, Então, toda essa estruturação. Como vocês podem ver essa evolução aí nesse gráfico, A evolução da população urbana e rural no mundo, tá certo? Não é só no Brasil não, aí nós estamos tendo uma visão do mundo. Se vocês observarem a linha vermelha, na década de 50, que era a população urbana, ela tendeu a crescer. Já a população rural, ela diminuiu, Ela teve uma subida, uma leve subida na população, chegando aí a 3,5 milhões e decaiu para menos de 3 milhões. Já a população urbana, ela cresceu, chegando a quase 7 milhões. Ou melhor, chegando não, ela vai chegar, certo? A quase 7 milhões no ano de 2050. Então, num prazo aí de 50 anos, de 100 anos, vai haver essa evolução, desde 1950 a 2050, tá certo? Então, o processo de urbanização, ele não pode ser entendido simplesmente como resultado do crescimento maior da população urbana em relação à rural. Essa é uma característica em termos demográficos populacionais. Ele é também, certo, caracterizado por fatores socioeconômicos e espaciais, com o aumento do número de cidades e a expansão
das áreas ocupadas por elas. Essa expansão pode originar áreas conurbadas. O que é isso? É uma conjunção do espaço urbano de municípios vizinhos, certo? Então, os municípios vizinhos, eles vão se juntando, é chamado de conurbação, tá certo? Então, a urbanização é um aspecto espacial ou territorial, resultante da modificação social e econômica. Então, a parte econômica, essa modificação social e econômica, quando ela se dá, então o resultado disso é chamado de urbanização. Esse é o aspecto maior, fundamental para esse processo acontecer. Do processo de urbanização decorre também uma transformação do papel das cidades na economia do país, uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas. Também promove alteração no ritmo de vida das pessoas, que passam a ser condicionada por diversos fatores, como os deslocamentos diários para ir ao trabalho e à escola. E no espaço urbano, maior a facilidade em relação à disponibilidade de bens como os alimentos, a roupa, medicação, as farmácias, eletrodomésticos, as lojas, os serviços como as escolas, hospitais, porque sempre fica mais próximo, o transporte, os clubes, acesso à internet, enfim, a cabeleireiros, a manicure, enfim, as pessoas estão mais próximas na questão do espaço urbano, está mais próximo de tudo. Atualmente, as telecomunicações contribuem para uma forte integração, entre o campo e a cidade. Assim, os filmes, os noticiários, as novelas, as propagandas transmitidas pela TV são vistos tanto pelos habitantes urbanos como pelos habitantes rurais, certo? O espaço rural e urbano, eles se complementam, certo? Não é que quem mora no espaço urbano é menos importante do que quem mora no espaço rural. Um complementa o outro. Então, vamos entender agora um pouquinho sobre a importância do meio rural. Então, o meio rural, ele fornece à cidade o quê? Alimentos e matérias-primas para suas indústrias e recebe dela os produtos manufaturados e os serviços urbanos, como por exemplo dos bancos, que é o administrativo, comercial, escolar, médico, hospitalar, certo? E de higiene também. Então, historicamente, o campo precedeu a cidade, ou seja, se tornou mais importante, podemos dizer, ou seja, é bem mais antigo que ela, certo? Então, o campo é bem mais antigo do que a cidade, claro, porque as cidades não surgiram, primeiro surgiu o campo. O campo existiu durante milênios sem a cidade, e as primeiras cidades dependiam bastante, como até hoje, do meio rural. O campo era mais importante que a cidade, concentravam a maioria da população de qualquer sociedade e também a maior parte de suas riquezas, certo? A partir da primeira revolução industrial, essa situação foi se invertendo e atualmente o campo depende da cidade. Diferenciação entre as atividades desenvolvidas no campo e na cidade. Então vejam só. No espaço rural, as atividades do setor terciário, como turismo e lazer, mas principalmente atividades primárias, como a agricultura, por exemplo. Já no espaço urbano, as atividades do setor secundário e terciário, tá certo? Vamos entender o que são esses setores, primário, secundário e terciário, para ficar mais claro. Vejam só, o setor primário
Esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, da pecuária e ao extrativismo vegetal, animal e mineral. Esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Por exemplo, a criação de animais, a produção de alimentos, né, de cereais, não é? A pecuária, né, como a gente falou, a criação de animais, o extrativismo, né, a questão da madeira, né? E já no setor secundário, ele atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso, o setor em questão, secundário, ele atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado, certo? Então, ou seja, o setor secundário está mais ligado à questão da industrialização, onde eles pegam os produtos do setor primário, produzem para jogar no mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho é o que exatamente? O setor terciário. Está diretamente ligado à prestação de serviço. Nesse caso, são os professores, os advogados e profissionais liberais em geral. O comércio, né? Que o comércio ele vai fazer o quê? Ele vai levar, distribuir, né? Vender no caso, os produtos que são produzidos pelo setor secundário. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista, né? Que são das pessoas que compram. A população urbana, ela ultrapassou a rural. Em 23 de maio de 2007, até as últimas décadas do século XVIII, morar no campo era uma regra. A Revolução Industrial Inglesa desencadeou um processo de mudança. Os pobres rurais mudam para as cidades porque melhoram de vida, né? É um paradoxo. O campo sobrevive sem cidade, mas a cidade não sobrevive sem o campo, né? No mundo existe hoje mais de 1,2 bilhões de pessoas abaixo da linha de miséria. 3/4 moram no campo, certo? Então, isso não significa que quem mora no campo é pobre, é miserável. Não, é opcional. Hoje é opcional e nós estamos vendo aí esse êxodo. As pessoas estão fugindo da cidade, né, da zona urbana, voltando, regredindo para o espaço rural. Então, com as técnicas modernas de produção de alimento, a biotecnologia principalmente, pode-se até dispensar o campo, isso é, o espaço agrícola, podendo-se cultivar certas espécies em condições artificiais, sem solo, e criar certos animais ou peixes em condições também artificial, sem grandes espaços disponíveis. Existem algumas sociedades que são hoje totalmente urbanas, com 100% da produção vivendo na cidade. O exemplo, Singapura, na Ásia, Hong Kong, na China, as ilhas Caimã, no Caribe, e o Vaticano, por exemplo, né, na Itália. Então aí nós temos uma imagem, certo? São recursos modernos, podem ser vistos até mesmo nos lugares mais distantes das grandes capitais. Nessa fotografia nós vemos uma antena parabólica em uma casa no município de Carrancas, no interior de Minas Gerais, no ano de 2006. Então, para vocês verem que a tecnologia, né, o setor secundário e terciário, porque essa pessoa, esse morador daí, ele foi na cidade e comprou essa tecnologia e inseriu na sua zona
na sua zona rural, perdão, na sua zona rural. Então, como vocês podem ver, é a ação de um setor interagindo com o outro. Então, pessoal, é importante saber, quando a gente fala em urbanização, a gente fala em cidade, mas o que é cidade? Né? Como vocês podem ver nessa imagem, a cidade é, por excelência, o lugar do poder administrativo. Ele mesmo representativo do sistema econômico, social e político, tá certo? Mas o IBGE incluiu na população urbana no Brasil os habitantes de cidades e vilas, sendo cidade definida como a sede do município, independente do seu número de habitantes. A noção de cidade varia de país para país. Em alguns deles, esse tempo só é empregado para aglomerações com população superior a 20 mil pessoas. Trata-se de um critério estatístico. Em outros, basta haver uma aglomeração com infraestrutura urbana e algumas centenas de pessoas que se indiquem a atividade secundária e terciária. Então, pessoal, é importante vocês frisarem isso, certo? Separarem, né, e identificarem o que é uma cidade. Como, por exemplo, eu vou utilizar aqui um exemplo. Na década no ano, se eu não estou enganado, na década de 50, 60, o distrito daqui de Belo Jardim, chamado Serra do Vento, acho que vocês já ouviram falar, é o primeiro distrito do município. Por que primeiro distrito? Certo? Há uma hierarquia, não é? Primeiro, segundo distrito, que vai de acordo com a população, a quantidade de pessoas, de habitantes que moram lá. Então, por lá ser um lugar grande, um distrito, uma região grande, onde tem essa aglomeração e desenvolve o setor primário, secundário e terciário, então havia a possibilidade de lá se tornar uma cidade. E lá se tornou cidade por um dia. Só que no outro dia houve um decreto revogando o primeiro decreto, a primeira lei, fazendo com que a cidade, o distrito de Serra do Vento deixasse de ser cidade e voltasse a ser distrito, porque não havia a quantidade de pessoas, de habitantes, que tem que ser maior que 20 mil, né, como nós vimos no slide anterior, ser maior que 20 mil. O professor está aqui filando no computador, tá certo? Para lembrar. Então tem que ser superior a 20 mil habitantes para que se torne cidade. Então, se vocês já ouviram falar na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é aqui vizinho, certo? Santa Cruz tem um distrito chamado São Domingos. São Domingos é um distrito, porém já está tão grande, já ganhou tamanha proporção que provavelmente vai se tornar uma cidade. Ele é hoje o maior distrito do país, né? Perdendo apenas para o Distrito Federal. Porém, ele é o maior distrito dos municípios, referente aos municípios, ele é o maior distrito em território urbano, certo? E o segundo maior é Serra do Vento, né? Localizado aqui em Belo Jardim. Então, quando nós dizemos eu moro, eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Eu moro no distrito eu moro no município de Serra do Vento, eu moro no município de Água Fria, eu moro no município de Chucuru. Não, eu não moro no município de Chucuru, nem moro no município de Água Fria, nem moro no município de Serra do Vento, porque nós moramos. O município é a divisão territorial. Eu moro no município de Belo Jardim, independente de onde eu esteja, se eu estiver em Chucuru, se eu estiver em Serra do Vento, se eu estiver em Água Fria, se eu estiver em Taboquinhas, se eu estiver na Coab 1, eu estou no município de Belo Jardim. Mas o que vai me definir, o que vai diferenciar é as características de hierarquização, que nós vamos ver isso na próxima aula, tá certo? Mas isso vocês já podem ir aí pesquisando, essa hierarquia, né, de território. Então,
hoje eu estou aqui no estúdio gravando no município de Belo Jardim, mas eu estou na cidade de Belo Jardim. Eu estou na sede, onde está a sede, onde se concentra a sede administrativa do município, tá certo? Então eu estou na sede de Belo Jardim, no município, então eu estou na cidade de Belo Jardim. Se eu for para Chucuru, eu vou para o distrito de Chucuru, eu vou para o distrito de Água Fria, eu vou para o distrito de Serra do Vento, eu vou para o povoado de Taboquinhas, tá certo? Então, a gente tem que entender, eu vou para o povoado de Vila do Socorro, eu vou para o distrito de Serra do Vento, tá certo? Então, eu preciso definir hierarquicamente, certo? Qual é o distrito, o que é o distrito, o que é povoado, o que é comunidade, certo? Que a gente chama de sítio, e o que é a cidade, que é a sede do município. Mas município é o que engloba tudo. Então, não digam por aí e comecem também a corrigir os pais de vocês que não têm conhecimento disso. Que as pessoas moram lá em Taboquinhas, moram em Água Fria, e dizem assim, eu moro no município de Taboquinhas, eu moro no município de Serra do Vento. Não, você mora no município de Belo Jardim, que é toda a extensão territorial, tá certo? Mas aí eu moro no povoado. Eu moro, né? Você chega na loja para comprar, você mora onde? No município de Chucuru. Não, você não mora no município de Chucuru, eu moro no distrito de Chucuru. O município é Belo Jardim. Só que aqui eu estou na cidade de Belo Jardim, que é a sede, tá certo? Então eu espero que tenha esclarecido bem para vocês isso. Peço que não vou deixar nenhuma atividade, os professores aí ficam livres para passar a atividade para vocês. Peço que vocês respondam a atividade, certo? Fotografem a atividade e deem um retorno, feedback para o professor de vocês, para mostrar ao professor que vocês estão fazendo as atividades, que estão participando, não é? Porque nós não sabemos como vão ser as próximas leis aí, como é que vai ser o pós-pandemia, certo? Como vai ser o próximo ano, principalmente vocês do 9º ano, que são turmas finalistas, que no próximo ano estão indo pegar aí o ensino médio, né? Um ensino técnico. Então, procurem se aprofundar, procurem estudar mais, não percam tempo, certo? Porque esse tempo que vocês vão deixando vai ficando um vácuo, certo? Um espaço de falta de conhecimento para vocês. Tá bom? Então, sempre estejam aí atentos, em contato com o professor de vocês e sempre cobrando também do professor, cobrem de mim, deixem aí embaixo os comentários de vocês, tá certo? Para que digam se gostaram da aula, se querem que o professor melhore, falem um tema que querem que o professor aborde, tirem as dúvidas de vocês, que na próxima aula eu trago para vocês. Porque eu digo a vocês, essa aula ela é gravada antes, ela não é ao vivo. Porém, eu sempre assisto no final, no próximo dia, eu assisto as aulas para ver assim, se eu tiver alguma falha, em que eu preciso melhorar, se vocês fizeram algum comentário, se vocês gostaram, porque isso é bom para mim, dizendo assim, professor, eu gostei da sua aula, professor, eu queria saber isso. Então, na próxima aula eu também trago e tiro as dúvidas de vocês. Então, um abraço para vocês e fiquem com Deus.